Seus problemas acabaram. Você precisa saber analisar os fundamentos de uma empresa para poder pelo menos saber se está fazendo um bom negócio. Porque se tem algo que eu aprendi com o mercado é que ele não aceita um eterno principiante. Você precisa se desenvolver constantemente. É por isso que hoje nós aprenderemos a analisar os fundamentos de uma empresa na prática. Bora lá então? Diego, tô pensando aqui, acho que vou comprar ações da Taesa, ela caiu essa semana. Pois é, Mauro, eu vi que ela caiu, você deu uma olhada nos fundamentos dela? Rapaz, eu não vi não, mas eu vi um vídeo de um desses caras do YouTube aí e vi que ele tá comprando ela. Mas e se os fundamentos dela não forem tão bons assim, se ele estiver comprando pensando em fazer apenas um trade nela? Aí é complicado, né? Fala, tropa do canal Hora Certa, tudo bem com vocês? E galera, eu já estou com o meu computador posicionado aqui, porque hoje você vai aprender de vez como analisar os fundamentos de uma empresa. O que você precisa saber antes de qualquer tomada de decisão, mas antes de começarmos, você já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para notificações de vídeos novos, beleza? Então, bora lá começar a analisar nossa empresa? Antes de começarmos, primeiro preciso que você entenda que a análise fundamentalista envolve vários indicativos, então é importante também você analisar o mercado que ela está inserida. Então é um conjunto de fatores, não é porque ela possui um ROI acima de 20% que será uma boa empresa para investir, entendeu? Então são um conjunto de fatores que levarão você a dizer sim, essa é uma empresa que vale a pena investir, ou então não é uma empresa que compensa eu colocar meu dinheiro nela. Então bora lá saber quais são esses fatores e quais são esses indicativos. Bom, já estou posicionado aqui no site onde eu costumo fazer essas análises, onde eu pego os indicativos e os dados para mim poder analisar a empresa. Existem vários sites aí, mas o que eu mais uso tem sido o Status Invest. Eu gosto muito desse site, então compensa muito você poder acessar ele e poder dar uma olhada nos dados da empresa que você tem em mente em poder investir. Nesse caso aqui eu vou usar a Taesa, foi o exemplo citado no início desse vídeo. Então, para a gente começar a analisar uma empresa, primeira coisa, você precisa entender o contexto da empresa e o mercado que ela está inserida. Então não basta você olhar só o que eu vou te mostrar aqui, os fundamentos. Primeiro você precisa entender qual setor que ela tá inserida. Então se você não sabe qual setor você pretende investir, quais empresas fazem parte desses setores, eu recomendo que você assista primeiro esse vídeo aqui, que diz exatamente os setores mais perenes para você investir no mercado financeiro. Então a partir disso daí, você vai fazer uma análise de qual setor e quais as empresas, as melhores empresas desse determinado setor. Então começa por isso daqui já, entendeu? Antes de você ir direto para os fundamentos da empresa, entendeu? Então você tem que saber sobre o que aquela empresa, qual o principal mercado que aquela empresa atua, porque não adianta às vezes você fazer uma análise fundamentalista, às vezes ela tá até com uma análise boa, mas ela tá dentro de um mercado ruim, e isso pode comprometer o futuro da empresa, certo? Bora começar. Você pega a empresa, como é o caso aqui a Taesa, primeira coisa que nós iremos olhar, tag along. No caso, ela tem um tag along de 100%. Isso daqui, por si só, não é um fundamento que vai dizer se você vai investir ou não. É que nem eu disse, é um conjunto de fatores para você olhar a empresa como um todo. O que significa o tag along 100%? Significa uma proteção com os acionistas. É uma proteção contra uma futura venda da empresa, onde eles se comprometem a pagar aos acionistas as ações dos pequenos investidores na mesma proporção onde foi vendida a empresa, onde os grandes acionistas, onde os acionistas majoritariamente receberão pela venda daquela empresa. Então, querendo ou não, é uma segurança a mais no caso de uma futura venda dessa empresa. Então, você está segurado onde você vai receber o valor proporcional que cada um dos grandes recebeu, entendeu? Então, começa por isso daí. Procure saber se é uma empresa que tem uma alta liquidez. Então você pode olhar aqui, ó, liquidez média diária, 62 milhões de reais são negociados diariamente. entendeu? Então acaba sendo uma baita de uma liquidez. Todos os dias são negociados 62 milhões em ativos de Taesa. Por que disso? Porque uma empresa com alta liquidez, se você precisar sair daquele ativo, vender uma posição, você consegue vender isso com muita rapidez, com muita facilidade. Então, às vezes você tem, sei lá, 100 mil, 200
200 mil, às vezes até 1 milhão de ativos, pô, você tem uma empresa que tem uma liquidez de 62 milhões ao dia. Então, te dá uma segurança maior uma empresa com alta liquidez, certo? E aí, meus amigos, vamos entrar naquilo que pessoal que não entende do mercado e não conhece análise fundamentalista, vê isso daqui e fica doido. Meu Deus do céu, que tanto de dado, que tanto de número, que trem difícil, mas calma. Você vai ver que quando você começa a entender o que significa cada sigla, o que significa, não é todas as siglas, todos os dados que a gente usa, tem alguns dados, e é o que eu vou passar para vocês, os principais indicativos que eu costumo olhar e eu costumo analisar as empresas, então fica tranquilo, tá? Não são todos os dados que você precisa saber, mas existem sim alguns dados que fazem a diferença. E vamos começar, claro, pelo Dividend Yield, tá? Dividend Yield é aquilo que a gente mais quer dentro do mercado, ou seja, o faz-me rir, né? Não adianta você investir numa empresa que não vai te pagar lucro dela, não vai te pagar dividendos, então não faz o menor sentido, a não ser que seja uma empresa X, uma small cap que você acredita muito num potencial valorização futura, e aí tudo bem. Mas o que importa de verdade é a geração de caixa no seu bolso. Então o dividend yield importa muito. Eu considero um dividend bom acima de 6%. Tá? Um dividendo, assim, existem empresas que pagam 8, 9, 10%, tem empresa que chega a pagar até 20% em dividendos, mas uma empresa razoavelmente bom tem que pagar acima de 6%. Então, principalmente quando se trata de grandes empresas têm que pagar acima de 6%, porque ela já está num nível tão alto que ela não tem mais para onde crescer direito. Então, ela tem que distribuir mais participação dos lucros. No caso da Taesa, ela está pagando 7,38% em dividendos. É um valor legal, que eu já investiria pelos dividendos, mas não é só isso, tá? PL. O que significa o PL? Preço sobre lucro. O PL não é nada mais, nada menos do que quanto tempo você vai rever o capital investido naquela empresa. Ou seja, a Taesa está dizendo aqui o seguinte, que em pouco mais de 7 anos você vai rever o seu capital de volta. Então, se você colocar 10 mil reais nela, você demorará mais ou menos 7 anos para rever esse dinheiro com o recebimento dos lucros da empresa. Isso é uma média, tá, pessoal? Porque em 7 anos muita coisa pode acontecer. A empresa pode valorizar, ela pode pagar mais dividendos, receber o que você investiu nela antes do tempo, ou também pode acontecer alguma coisa, eles ter que cortar um pouco os dividendos e pode demorar um pouco mais. Mas na média hoje tá em torno de 7 anos. Então, se você investir 100 mil, 1 milhão, você vai demorar mais ou menos 7 anos para reaver esse dinheiro de volta, tá? Esse é um indicativo muito interessante para você olhar. Então, alguns investidores céleres aí, como é o caso de Benjamin Graham, que é o pai do Value Invest, ele considera um PL abaixo de 15. Então, o PL ele não pode exceder 15 anos, porque senão torna uma empresa que já não compensa tanto você colocar o seu dinheiro nela. Logo, a Taesa está em 7 anos, então está um valor razoavelmente bom, até acima do bom, já beirando o ótimo. PVP, outro indicativo. O que significa PVP? É o preço sobre valor patrimonial. É o valor patrimonial, quanto que a ação está sendo negociada em relação ao valor patrimonial dela. Ficou meio confuso. Como assim? Pô, você tem uma empresa, vamos supor, que ela custe 1 milhão de reais, entendeu? E aí você fatia ela em várias ações. E a soma dessas ações está sendo negociada a 1,5 milhão. Logo, o PVP dela seria 1,5, porque ela está sendo negociada a uma vezes e meia o valor patrimonial dela. É a mesma coisa, só que aqui está em valor da ação. Então, existe um valor patrimonial da companhia e existe o valor patrimonial da ação, você entendeu? Que é nada mais nada menos que o valor patrimonial dividido pela quantidade de papéis. Isso dá o valor patrimonial que é o VPA, o valor patrimonial por ação. E aqui é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial. Por quê? Se o valor patrimonial da ação está sendo negociado, por exemplo, a Taesa aqui, quer ver? Vamos procurar o VPA aqui, só para vocês entenderem melhor o que é isso daqui. O VPA aqui está em 20,14. O preço que
está sendo negociado da ação está em 35,39, ou seja, ela está acima do valor patrimonial por ação. Então, logo está sendo uma empresa cara, ela está acima do preço. Que o mesmo Benjamin Graham fala, o ideal é de 1,5 para baixo, você entendeu? Porque empresas grandes, blue chips, empresas bem cotadas no mercado, geradoras de caixa, normalmente elas são negociadas acima do valor patrimonial da ação, entendeu? Só que ela não pode exceder 1,5, porque senão ela se torna cara. A Taesa está em 1,76. É o que o mercado está pagando ela hoje. Por quê? Porque o mercado confia na empresa, o mercado gosta da empresa, é uma empresa que está num setor muito perene, é um dos melhores setores para se investir, então o mercado acaba comprando, pagando mais caro na ação da Taesa. Por isso que eu te falo, não use um único indicativo, porque não é porque o VP dela tá em 1,76 que eu vou deixar de investir em Taesa. É óbvio que eu espero um pouco, talvez aconteça alguma coisa, ela cair um pouco o preço da ação para eu poder investir, mas não é isso que vai fazer eu dizer não vou investir em Taesa, entendeu? Porque é uma empresa que é uma baita de uma empresa dentro do mercado financeiro, certo? O que mais nós temos de indicativos para poder estar olhando? O ROI, ele significa retorno sobre o patrimônio líquido. Então, o que significa isso? É basicamente a geração de caixa da empresa. É quanto que ela vai retornar em cima do patrimônio dela. Então, veja bem, o ROI dela é de 24%. É um baita de um ROI. Eu considero o ROI acima de 15% já um ROI legal para empresas, principalmente empresa grande, entendeu? Mas um ROI de 24% é uma atividade extremamente competente e eu investiria fácil em Taesa só pelo ROI dela. Outro dado que você precisa estar muito atento é isso daqui, ó. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido. O que é esse dado? Quanto a empresa deve. Aqui, você pode observar que ela está em 1,30, ou seja, a dívida dela é maior do que o patrimônio líquido. Então, a depender da empresa e a depender do setor, isso daqui é um risco tremendo, ou seja, se ela vender tudo que ela tem, todo o patrimônio dela, ela não quita a dívida dela, certo? Por se tratar de empresas de energia, no setor de energia, normalmente são empresas que têm um grau de endividamento muito elevado. Então, você tem que entender também o setor que ela está inserida para dizer que não, beleza, não me importo com esse endividamento, mas a depender do setor que tiver inserido, por exemplo, um setor de varejo, vamos supor, ou de turismo, que se você não viu o vídeo sobre setores para você investir, volta lá e clica no card que eu falei lá atrás. Por quê? São setores que, se tiver um endividamento desse daqui, é um risco absurdo de você investir na empresa. Por se tratar de uma companhia que está dentro do setor elétrico, os investimentos são investimentos muito altos, entendeu? Quando vai fazer um investimento dentro do setor elétrico, são investimentos pesados. E aí, normalmente, eles contraem dívidas muito altas para poder fazer esses investimentos. Então, por conta de estar no setor que ela está, até que eu não importo muito para estar nesse grau de endividamento. Mas o normal de uma empresa comum é não passar de 50%, ou seja, aqui deveria estar 0,5, porque a partir do momento que você passa da metade do patrimônio comprometido em dívida, a depender da empresa, ela pode ir para o buraco. Aí nós temos um ativo, o patrimônio dela é um patrimônio bem legal, que é uma empresa de quase 7 bilhões de reais, é uma grande empresa. E aí aqui tem um dado muito legal que é o free flow. O que seria o free flow? É a quantidade de papéis que são negociados no mercado financeiro. Então, 63% da companhia, dos ativos existentes, estão disponíveis na flutuação do mercado, certo? Então, eles são negociados diariamente, esses papéis. Eles estão na mão de pequenos investidores. Isso daqui é um dado interessante, certo? Isso daqui reflete liquidez, reflete várias coisas. Existem empresas que a maior parte está concentrada na mão da tesouraria ou da própria companhia e uma parcela pouca da empresa está sendo negociada no mercado. No caso da Taesa, não. 63% dos ativos estão
na mão de pequenos investidores. Então são papéis flutuantes no mercado. É um indicativo legal para você estar olhando e falar, não, realmente tem muito papel, eu posso comprar bastante papel que dificilmente eu vou chegar num, ou quem sabe um dia também, né? Mas tem muito papel disponível e que aumenta a liquidez da empresa. Indicativos de geração de caixa, de renda. No caso da Taesa, aqui não está mostrando o DRE dela, tá? Não sei porquê, mas eu vou colocar outra empresa aqui, que é o Banco do Brasil, só para vocês entenderem do que eu estou falando também. O Banco do Brasil, o DRE do Banco do Brasil dá a receita líquida, certo? Olha aqui, ó. Você pode observar que é uma receita crescente. Ela cresce ano após ano, desde 2020, ó. 2020 nós estávamos na pandemia, entendeu? Então a receita, tanto a receita quanto o lucro líquido dela vem numa crescente regularmente. Isso daqui é um dado muito interessante para você estar olhando e comparando com outras empresas do mesmo setor que ela atua. Então, nesse caso aqui, Banco do Brasil está dentro do setor financeiro, setor bancário, com uma receita recorrente, aumentando a cada ano. Então, além dele ser uma empresa gigante do mercado, uma blue chip, uma empresa centenária, com dados muito consistentes, e ainda você tem uma receita crescente ano após ano. É um conjunto de fatores que mostram que, não, Banco do Brasil é uma empresa que você investir nele, você pode dormir tranquilo. E aí você tem também, por exemplo, balanço patrimonial. Ó, é uma empresa que ano após ano tem aumentado o seu balanço patrimonial, seu valor, patrimônio líquido, ativo circulante, tem aumentado consistentemente ano após ano, nos últimos 5 anos. Então isso mostra uma empresa perene dentro de um setor perene, entendeu? Então olha só, nós falamos aqui, antes de você começar a analisar uma empresa, você tem que escolher o setor que ela atua. Então você escolhe o setor perene, uma empresa perene dentro de um setor perene que você escolheu, e por último você vem olhando os fundamentos da empresa, que são todos esses fundamentos que eu mostrei para vocês aqui agora, beleza? Bom, galera, vou chegando para o final de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para notificações de vídeos novos, fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!